Na aula passada vocês aprenderam a estrutura básica de um arquivo HTML e essa aula a gente vai aprender algumas tags que vai ajudar a gente a editar o nosso texto, formatar o nosso texto. Vocês têm que ter em mente que no início, quando o HTML foi feito, todos os sites continham basicamente texto e imagem. Não é como hoje que a gente tem sites complexos com várias instruções diferentes, vários tipos de mídia diferente. A gente tinha apenas texto e imagem, então a gente tem bastante tags que são utilizadas para formatar o nosso texto. Sem mais delongas, vamos lá para a nossa tela de código e eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho o meu arquivo, vou apagar tudo que estava lá no corpo e vou começar a mostrar para vocês algumas tags. Bom, então vamos supor que eu quero colocar na internet o meu site que fala sobre a minha carreira, beleza? E uma das coisas que eu preciso fazer para que o meu site seja encontrado pelo Google, por exemplo, é colocar informações sobre o meu documento que descrevem o que tem nesse documento para o Google, tá? E a gente faz isso através de uma tag chamada meta. Dentro dessa tag eu tenho atributos especiais, propriedades especiais, que são definidas de uma maneira que você não viu ainda, tá? Eles são definidas dessa forma. Eu posso definir um nome para essa tag, que eu vou chamar aqui de description, e é assim, tá? É tudo em inglês mesmo. E aí eu posso definir um conteúdo para essa tag, que eu posso dizer que o que é aquele meu documento. Então, é um site sobre a minha super carreira de programador. Legal. E eu vou fechar essa tag. Dessa forma, o Google vai saber exatamente do que se trata o meu documento. Beleza? E um documento não é um documento se não tiver um título. Como que eu faço para definir e mostrar para o meu navegador que eu vou ter um título aqui no meu documento? Bom, eu tenho uma tag especial para isso, que é a tag H1. Essa tag ela é legal porque ela tem algumas variações, tá? E dependendo da variação do número que você colocar aqui, ela vai apresentar com um tamanho diferente. Então eu vou colocar aqui o título Minha Carreira, beleza? E aí você percebe que a gente tem aqui um título bem grandão, bonitão, tal, para o nosso site. Se eu quisesse mudar esse título, eu poderia dizer aqui que ele é um H2, ele fica um pouco menor, H3, H4, H5 e H6. E essas são as possibilidades de tamanho de título que eu posso ter. Vou trabalhar aqui com o meu maior título. Legal. Agora eu quero definir um parámetro, eu sempre falo parámetro qualquer, né? Mas eu quero definir um parágrafo para falar sobre, por exemplo, os meus objetivos, né? Então eu vou colocar aqui um parágrafo e eu quero falar que nesse parágrafo eu vou falar sobre os meus objetivos. De repente seria uma boa eu ter ali uma descrição dos meus objetivos com um subtítulo, né? Olha só. Então, eu utilizei aqui a minha tag H3 dentro da minha tag P de parágrafo. E aí eu apresento aqui o meu site com esse espaço aqui, porque eu tenho o espaço do parágrafo. E eu vou escrever aqui algum conteúdo. Poderia colocar que o meu objetivo é conseguir o meu primeiro emprego como programador. E olha só que legal. Ele entendeu aqui o meu texto e colocou dentro do meu parágrafo. Por quê? Porque eu tenho isso aqui definido dentro do P e ele também colocou na outra linha. Por quê? Porque o meu objetivo ele é um subtítulo. Se ele é um subtítulo, alguma espécie de título, ele vai ficar na linha sozinho. Legal. Mas putz, cara, ainda não tá tão bacana assim quanto eu imaginei que estaria. Eu acho que seria legal colocar uma divisão
aqui do título e do texto para dar uma organizada melhor. Legal, a gente pode fazer isso através dessa tag HR, que ela vai colocar uma divisão horizontal aqui para mim. Olha só que bacana, maravilha. Então, o que mais que eu posso fazer para brincar aqui no meu documento? Pô, talvez seria interessante eu dar um destaque aqui para a palavra programador, né? Porque afinal de contas é isso que eu quero. Eu posso usar a tag B de bold, que é o negrito, para colocar essa palavra em negrito. Olha só, já estou aprendendo algumas coisas diferentes aqui. Além de estar em negrito, eu também quero que essa palavra esteja em itálico. Vou fazer minha divisão aqui. Itálico. Olha só, eu consegui utilizar as duas tags uma dentro da outra, cara. Olha só que legal. Vamos lá, eu quero brincar um pouco mais aqui com esse texto. De repente eu quero colocar alguma coisa na linha de baixo. O que eu vou fazer? Dou uma quebra de linha aqui e vou falar sobre as minhas habilidades. Minhas habilidades são nível 1000. Olha só que legal. Entretanto, mais uma vez, olha só, ele não respeitou a minha quebra de linha. Eu defini aqui que eu queria esse meu texto na linha de baixo e ele não respeitou. Por que ele não respeitou? Porque o HTML ele só entende a estrutura através de tags. Eu posso dar 10 quebras de linha aqui e ele ainda não vai respeitar esse espaço em branco. Isso aqui para ele não é nada. Ele precisa de uma instrução HTML para poder entender, e a gente pode fazer isso através da instrução break. Agora sim eu tenho uma quebra de linha e eu não tenho espaço entre essas duas. Não é um parágrafo, não é um título, é só uma quebra de linha. Agora vamos lá, eu quero simplificar aqui um pouco esse nível 1000 que eu tenho aqui. Vamos dizer que eu quero colocar uma instrução matemática para esse cara. Então, ao invés de eu colocar 1000, eu digo que é 10 elevado ao cubo. Entretanto, como que eu vou fazer isso aqui, que é 10 elevado ao cubo? Como que eu faço para conseguir colocar esse texto lá em cima? Bem, a gente tem uma tag também para isso, que é o sup. Olha só que legal. Consegui simplificar o meu texto aqui e dizer que ele é 10 elevado ao cubo. Maravilha! E se eu quisesse, por exemplo, colocar esse número para baixo, como um H2O aqui, como que eu faria? Bom, a gente também tem uma tag para isso, é sub. E aí eu posso colocar aqui e descrever o H2O aqui para você. Então, olha só que legal. Com poucas tags, a gente consegue fazer uma variação muito grande dos nossos textos aqui. A gente consegue brincar. Então, fica aí como um dever de casa para você criar o seu currículo aqui usando HTML apenas. E aí vale de tudo, vale de você pesquisar novas tags para poder formatar o seu texto. Mas fica aí um exercício, cria um novo documento e escreve o seu currículo utilizando essas tags que você aprendeu aqui.